Então, vamos resolver nessa videoaula o exercício 5, em que é dada uma curva parametrizada na variável t, com t indo de 0 até π sobre 2, e a gente tem que calcular o comprimento de arco dessa função vetorial, dessa curva parametrizada, através do teorema 1.3.1. Então, aqui nós temos funções coordenadas que são contínuas, têm derivadas contínuas também. As hipóteses do teorema são satisfeitas, e a gente vai calcular o comprimento de arco através dessa integral aqui do teorema. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter, olhando para essa expressão aqui do comprimento de arco, é a função vetorial r de t. Porque, em geral, a gente faz isso aqui de dentro para fora, né? A primeira coisa que a gente tem que ter é a função vetorial r de t. Com isso, a gente pode calcular a derivada da função vetorial r' de t. Depois a gente calcula, encontra uma expressão para a norma dessa função vetorial, da derivada dela, no caso, e depois nós calculamos a integral no intervalo pedido. Então é isso que nós vamos fazer. A função vetorial do item 5 já está dada. A derivada dessa função vetorial a gente consegue calcular pela regra da cadeia. Aqui nós temos cosseno de t ao cubo, então a derivada da função de fora é 3 vezes a função de dentro ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro pela regra da cadeia, que é menos seno de t. Então, isso a gente tem na coordenada x. Deixa eu apagar esse parênteses aqui. Na coordenada y, a mesma coisa, 3 vezes a função de dentro ao quadrado, vezes a derivada da função de dentro. Essa é a componente j. E a componente z, função componente 2, vai ter derivada 0. Com isso, a gente pode escrever uma expressão para a norma desse vetor derivado. Então, a gente vai ter 9 cosseno à quarta de t, seno ao quadrado de t, mais 9 seno à quarta de t, cosseno ao quadrado de t, mais 0 ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. Deixa eu apagar esse nosso roteiro também. Vamos dividir aqui. Então, essa norma do vetor derivado, ela tem uma certa expressão que vai ter que ser integrada na variável t. E essa expressão ela não é muito maleável, digamos assim. Então, a gente consegue colocar em evidência o fator 9, que aparece nos dois termos. Cosseno ao quadrado de t também aparece nos dois termos. E seno ao quadrado de t também aparece nos dois termos. E colocando em evidência, o que resta no primeiro termo, ou seja, quando dividimos esse primeiro termo pela expressão que estamos colocando em evidência, o que a gente obtém no primeiro termo é cosseno ao quadrado de t. E no segundo termo, o que a gente obtém é seno ao quadrado de t. E aqui a gente tem a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Então, com isso, a gente tem que a raiz quadrada do termo que resta é 3 vezes cosseno de t vezes seno de t. Porque no intervalo para t que a gente está considerando, que é t entre 0 e π sobre 2, cosseno de t é maior ou igual a 0, seno de t é maior ou igual a 0. Então, a raiz quadrada desses quadrados fornece simplesmente a função mais interna, já que o valor absoluto dessa função é igual a ela mesma, já que ela é maior ou igual a 0. Então, a gente consegue calcular o comprimento de arco como a integral da norma do vetor derivado. A norma do vetor derivado nós acabamos de fazer aqui. 3 vezes cosseno de t vezes seno de t.
Essa é a integral feita na variável t. Qual é o intervalo de integração? O intervalo de integração é o domínio da função vetorial, que lá no enunciado a gente vê, que é t indo de 0 até π sobre 2. Então vamos fazer aqui do lado direito a integral de 3 cosseno de t seno de t. É uma integral que a gente vai fazer por substituição. Eu estou fazendo aqui a integral indefinida. Então a gente vai usar u igual a seno de t, sabendo que a derivada du dt coincide com o outro termo que nós temos na integral, que é cosseno de t. Esse fator de 3 a gente vai simplesmente repetir, certo? Bem, dessa expressão nós temos que du é igual a cosseno de t dt, ou, manipulando de outra forma, né, dt igual a du sobre cosseno de t. Então aqui a gente vai ficar com uma integral. Essa integral na variável t vai ser escrita na variável u. Seno de t é igual a u para a gente. E, bem, vamos escrever aqui de uma maneira que talvez fique mais claro. Vamos repetir o cosseno de t. Seno de t é igual a u. E dt a gente está escrevendo como du sobre cosseno de t. A integral de 3 vezes a integral de u vai ser 3 vezes u ao quadrado sobre 2. Na integral indefinida, a gente escreve esse mais c, que não vai ser necessário para a nossa integral definida. Então, nós vamos ter aqui que a integral vai ser 3 vezes u ao quadrado sobre 2, onde u é igual a seno de t. E a nossa integral vai ter que ser avaliada com t igual a 0 e t igual a π sobre 2. Então, o que a gente obtém vai ser, vamos esticar um pouquinho aqui, então a gente vai ter 3 meios, o seno de π sobre 2 é igual a 1, e quando t é igual a 0, o seno é igual a 0. Então, o que a gente obtém como comprimento de arco é 3 meios. Bem, vamos ver agora um exercício de parametrização por comprimento de arco. Esse é um exercício do livro do Enton, de cálculo, né, assim como os outros exercícios desse vídeo. Então, apenas destacando aqui na imagem também a referência. Então, vamos fazer o exercício 26, porque desse exercício é dada uma função vetorial que nós já consideramos antes. Nós temos r de t igual a cosseno ao cubo de t i mais seno ao cubo de t j. O intervalo, né, o domínio para o parâmetro é dado no enunciado. O vetor derivada pela regra da cadeia 3 cosseno ao quadrado de t vezes menos seno de t i pela regra da cadeia. E novamente pela regra da cadeia, 3 seno ao quadrado de t vezes cosseno de t j. A norma desse vetor derivada nós fizemos no exercício anterior. A norma desse vetor derivada é 3 cosseno de t seno de t, para t dentro do intervalo dado, porque nesse intervalo, tanto cosseno de t quanto seno de t são maiores ou iguais a zero, a gente não tem problema na manipulação da raiz. Bem, então, o comprimento de arco, S, é escrito como função de t nessa expressão, e é ela que nós vamos usar para obter a parametrização por comprimento de arco. Então, aqui nós vamos obter S como função de t. Aqui nós temos uma integral de a até t, onde a é
o ponto de referência dado, que pelo enunciado é t igual a zero. Aqui, nós temos a norma do vetor derivada, só que na variável u. A norma do vetor derivada na variável u é 3 cosseno de u vezes seno de u. Essa integral na variável u, ela resulta em 3 vezes seno ao quadrado de u sobre 2. Essa foi a integral que nós fizemos no exercício anterior. Se precisar, é só voltar no vídeo e ver qual é o argumento. Essa integral nós fizemos por substituição. Essa integral ela é definida. A variável u ela é avaliada em u igual a zero e u igual a t. Então, nós temos 3 meios do seno ao quadrado de t menos 3 meios do seno ao quadrado de zero. Sendo que o seno de zero é igual a zero, então nós obtemos que S é igual a S de t, que é igual a 3 meios do seno ao quadrado de t. Então, novamente, vamos supor que nós temos aqui a nossa curva, parametrizada por r de t. Não é esse necessariamente o formato da curva, esse aqui é apenas uma representação esquemática. Aqui nós temos o ponto de referência, t igual a zero. Nesse caso, vamos de t igual a zero até t igual a 2π, então a curva ela começa, t igual a zero até π sobre 2, perdão. Então a curva ela começa em t igual a zero. E quando t igual a zero, a gente consegue até obter as coordenadas desse ponto. Na coordenada x, nós temos aqui denunciado, né? Cosseno de zero é igual a 1, 1 ao cubo, 1. E quando t é igual a zero, o seno de zero é zero. Então, esse aqui é o ponto inicial da curva. O que está escrito aqui nessa equação que nós acabamos de obter? Nós temos o parâmetro S de comprimento de arco como função de t. Então, se nós fixarmos aqui, por exemplo, t igual a π sobre 4, qual é o comprimento de arco que nós obtemos na curva? Deixa eu destacar um pouquinho mais forte. Qual o comprimento de arco que nós obtemos na curva desde t igual a zero até esse ponto aqui? É isso que a nossa equação nos fornece. Basta substituir t igual a π sobre 4 na nossa equação que a gente vai encontrar o valor de S correspondente. E aqui, essa nossa relação, nós vamos inverter, assim como nós fizemos no exercício anterior. Então, multiplicando por 2/3 dos dois lados, nós vamos ter seno ao quadrado de t igual a 2/3 de S. E aqui nós vamos obter que seno de t igual a mais ou menos a raiz de 2S sobre 3. Por conta do quadrado nessa equação. Só que aqui a gente tem que seno de t, no enunciado, é sempre maior ou igual a zero, porque o valor para t, o intervalo, o domínio para t dado, é de 0 até π sobre 2. Então, a gente tem apenas seno de t maior ou igual a zero. Então, aqui a gente pode considerar simplesmente o ramo positivo, que é a raiz de 2S sobre 3. E aqui nós temos, isolando t, aplicando arcosseno dos dois lados, nós vamos ter arcosseno do seno de t igual a arcosseno da raiz de 2S sobre 3. E aqui nós aplicamos essa função justamente porque ela é a função inversa da função seno. Então, nós obtemos t igual a arco seno
da raiz de 2s sobre 3. Bem, agora, como a função vetorial original tinha um domínio bem específico aqui no enunciado, que era o t indo de 0 até π sobre 2, nós teremos também um domínio para variável s. Então, o que nós vamos fazer aqui em cima? Quando t é igual a 0, nós vamos encontrar o valor correspondente para s através dessa nossa equação, que eu marquei aqui agora em laranja. Então, quando t é igual a 0, s vai ser igual a 3 meios do seno ao quadrado de 0. E como seno de 0 é 0, nós temos s é igual a 0. Então, esse é o primeiro valor para s. E quando t é igual a π sobre 2, o valor terminal do domínio do enunciado, nós teremos novamente, pela mesma equação marcada em laranja, nós teremos que S é igual a 3 meios do seno ao quadrado de π sobre 2. Então, lembrando que essa notação de seno ao quadrado representa todo o valor do seno ao quadrado. E esse valor do seno ao quadrado, ele é igual a 1. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Como 1 ao quadrado é igual a 1, temos um valor para S que é 3 meios. Então, a parametrização por comprimento de arco, ela vai resultar em uma função de S. Como R já está sendo usada para a função vetorial do enunciado, a gente vai usar uma outra notação aqui. Então, aqui a gente vai usar a própria função R de t do enunciado, só que com t igual a arco seno da raiz de 2s sobre 3. Foi a expressão que a gente obteve na linha acima, e a gente vai substituir t igual a essa expressão na função vetorial do enunciado. Então, a gente vai ter cosseno ao cubo do arco seno da raiz de 2s sobre 3. Essa é a nossa primeira função componente. E a nossa função componente segunda vai ser seno ao cubo de t, onde t nós estamos escrevendo como arco seno da raiz de 2s sobre 3. Essa é a função componente j. E o domínio dessa função vetorial, parametrização por comprimento de arco, fornece S no intervalo de 0 até 3 meios.